Olá, artistas! Como vão? Espero que estejam todos bem, todos iluminados pela luz divina. E hoje eu estou trazendo para vocês uma peça que não foi uma criação minha, porém eu não encontrei ela no YouTube, por isso eu resolvi trazer para vocês. Há muitos anos eu faço essa peça e ela é um sucesso de vendas. Espero que vocês gostem, que vendam muito. E se vocês gostarem, eu peço que vocês deixem seu like, tá? Que vocês se inscrevam no meu canal, que ativem o sininho de notificação para ficarem por dentro de todas as novidades que trarei aqui para vocês. A capa de air fryer é uma peça que deve ser confeccionada sob medida, pelo fato de existirem as air fryers em vários tamanhos. Eu já confeccionei desde o tamanho de 2 litros até os 6 litros. Então, você deve enviar para a cliente uma foto editada ensinando a tirar as medidas da seguinte maneira: largura na parte de cima, largura na parte do meio e altura de todo o produto. Nesse vídeo eu ensino para vocês a técnica para a confecção da capa em todos os tamanhos. Então vem comigo e fique atento a todos os detalhes que você vai aprender tudinho aqui na videoaula de hoje. Aqui eu não estou ensinando a vocês como fazer a flor, porque o meu foco aqui são as novidades e essa flor você encontra facilmente procurando por Flor Bela. Porém, as folhas eu estou ensinando como fazer. Eu vou estar utilizando aqui barbante cru, tá? Fio 6, esse aqui é da Euroroma, tá bom? Eu utilizei 240 gramas dele, gasta bem pouquinho o barbante, tá bom? E o barbante rosa 500, tá? Esse aqui é do Joca, é muito bom, maravilhoso. Fio 6 também, gasta bem pouquinho, tá? Por volta aí de uns 50 gramas, por aí, que é só a flor e os arremates. Vou estar usando aqui também esse verde mesclado. Você pode estar usando as cores de sua preferência, gente, mas eu usei aqui esse verde, ele é o verde folha, tá? Cor 9392, tá? E fita métrica, esse produto é feito sob medida, é bom que estejam atentos a cada detalhezinho. Tesoura de arremate e agulha 3,5 mm, tá bom? Se o seu ponto é muito apertado, você pode estar usando o A4. Se o seu ponto é muito frouxo, você pode estar usando o A3. Se o seu ponto é mais ou menos parecido com o meu, você vai usando aí A3,5, que vai ficar certinho, ok? Vou estar usando aqui a pérola 10 milímetros, você pode também estar usando a 8 ou a 20, porém a 10 é a que eu acho que fica mais harmônica dentro da flor, para essa peça. Marcadores. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho com o anel mágico. Ó, para quem não sabe, você colocar o fio em cima do dedo, pegar a ponta e dê a volta cruzando aqui. Aí, você vem aqui, segura, introduz a agulha e puxa o fio para dentro. Vamos fazer aqui uma correntinha, 2 correntinhas. Eu inicio o círculo sempre com 2 correntinhas. E além dessas 2 correntinhas, eu vou fazer aqui dentro desse anel mágico um total de 15 pontos altos. Que contando com as 2 correntinhas, vamos completar então 16 pontos altos, porque as 2 correntinhas equivalem a um ponto alto. E depois, aqui no final da carreira, eu vou dizer para vocês o porquê que eu inicio com 2 e não com 3 correntinhas. Então, temos aqui, vou fazer aqui os meus 16 pontos altos, tá? E volto. Pronto. Completei aqui o meu total de 16 pontos altos, contando com as 2 correntinhas de início. Fiz as 2 correntinhas de início e mais 15 pontos altos, que contando com essas correntinhas, completamos então 16 pontos altos. Por que que eu faço 2 correntinhas de início e não 3? Aqui eu vou puxando para ajuntar os pontos aqui. Porque aqui
eu finalizo a carreira da seguinte maneira. Eu introduzo a agulha não na terceira correntinha de início, como de costume, mas sim, eu ponho a agulha assim, ó, entre as duas, ó, as duas correntinhas, ó. As duas, no caso, as duas alcinhas da segunda correntinha aqui, né? E introduzo a agulha, ó, e puxo, fechando um ponto baixíssimo. Após isso, eu vou introduzir a agulha no mesmo espaço, porém por trás, e vou puxar essa alcinha que eu usei para fechar o ponto baixíssimo, puxo ela por trás. Então, essas duas correntinhas se transformam num ponto alto, sendo que a cabeça desse ponto alto é a última correntinha que eu fiz aqui e introduzi com ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha. Agora, eu pego essa argolinha que eu puxei por trás, venho aqui na alcinha de trás da próxima correntinha aqui, ó. Tá vendo? Ela introduziu aqui, né? Eu introduzi a agulha aqui pra poder de trás e puxei pra trás a argolinha, não é? Nessa mesma argolinha de trás aqui, eu vou introduzir a agulha, vou formar aqui, ó, um ponto baixo. Mais uma correntinha, que equivale aqui a um ponto alto. Um ponto baixo, mais uma correntinha, não duas. Uma correntinha, vou fazer mais um ponto alto. Pronto, temos dois pontos altos. Na seguinte, mais dois pontos altos. No ponto seguinte, mais dois pontos altos. Na correntinha de trás, eu gosto sempre de fazer ciclo pegando a correntinha de trás, para ficar bem enfeitadinho aqui. No próximo ponto alto, dois pontos altos, e vou seguir assim até o final da minha carreira, fazendo dois pontos altos sobre cada ponto alto de base, tá? Até eu fechar aqui essa segunda carreira, e aí sim eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, fiz o penúltimo ponto, tá vendo? Trabalhei em cima do penúltimo ponto da primeira carreira, agora eu vou pro último ponto da primeira carreira, que é o quê? Aquela alcinha que eu usei para fechar o ponto baixíssimo e finalizar a carreira. Eu vou em cima dela, ó, pego ela aqui, ó, tem uma, duas, não é? Eu pego aqui a segunda, a de trás, no caso, e faço em cima dela, entendeu? Dois pontos altos. No caso, essa aqui, ó, é como essa, ó, é a alcinha que sobra depois do último ponto de base, que eu venho aqui na segunda correntinha, ó, e passo embaixo das duas alcinhas da segunda correntinha do primeiro, que eu levantei aqui, ó, do primeiro ponto, e puxo o meu ponto, formando um ponto baixíssimo, introduzo a agulha por trás, como na primeira carreira, puxo para trás aqui, venho na segunda alcinha desse ponto de base e faço um ponto baixo mais uma correntinha, formando assim o primeiro ponto baixo da minha carreira. Agora, e aí, ó, ele fica invisível o início da carreira, tá vendo aqui, ó? Esse é o primeiro ponto alto da segunda carreira. E a gente olha pra ele e parece um ponto normal, nem parece que é o primeiro ponto da carreira. E agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos fazer um ponto alto sozinho e no próximo dois pontos altos. Um sozinho, no próximo dois pontos altos. Então, para cada um ponto alto que você fizer sozinho, no próximo você vai fazer um aumento. Dessa maneira, aqui temos um ponto alto sozinho, no próximo dois pontos altos. Um ponto alto sozinho, no próximo dois pontos altos. Um ponto alto sozinho, no próximo dois pontos altos. Para cada ponto alto que você fizer, no próximo você vai fazer dois pontos altos. Você vai fazer um sozinho, depois dois juntos. Vai fazer um sozinho, depois dois juntos. Vai fazer um sozinho e depois dois juntos, e vai seguindo assim até o final desta carreira. E quando chegar lá no final desta carreira, eu volto com vocês, explicando como que a gente vai iniciar a próxima carreira. Tá vendo? 2, 1, 2, 1, 2, no próximo 1. E como a gente começou
essa terceira carreira com apenas um ponto alto, é óbvio, no final dela teremos então 2 pontos altos, da mesma forma que a gente finalizou a última carreira. Aqui, ó, pega a segunda alcinha dessa correntinha onde a gente finalizou com o ponto baixíssimo na última carreira e nela formamos então 2 pontos altos. E finalizamos aqui da mesma maneira. Agora, puxando por trás, que é para ficar aquele início de carreira invisível. E a gente vai prosseguir exatamente do mesmo jeito, pegando a alcinha de trás, um ponto alto. Agora, estamos aqui no primeiro ponto, ó, de um aumento. Vamos então fazer nesse primeiro ponto um aumento. Pronto. Agora, vamos trabalhar da seguinte maneira. Para cada um desses aumentos aqui, ó, você vai fazer um aumento. Nos seguintes pontos, você faz um ponto alto. Chegou no aumento, faz mais 2 pontos altos. Num dos pontos do aumento. Nos seguintes, um ponto alto. No caso, assim, 2 pontos altos aqui, aí um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, 2 pontos altos aqui, que é no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, aí um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo e 2 pontos altos aqui. No caso, você vai intercalar. Cada aumento você vai fazer intercalado por 2 pontos altos. Nessa aqui a gente intercalou por 1, no próximo a gente intercala por 2, no próximo, na outra carreira por 3, na outra carreira por 4 e assim sucessivamente. Para cada aumento aqui, você vai fazer um aumento, vai ser assim. Em cada primeiro ponto de um aumento, você vai fazer um aumento, mas nos outros pontos você já vai fazer apenas um ponto alto, tá ok? Então, eu vou seguir aqui, caso tenha alguma mudança, eu volto para dizer para vocês se ficar meio embabadado, né? Aí eu volto para explicar para vocês como que vocês têm que fazer se o ponto ficar embabadado. Se o ponto ficar embabadado, o que que você faz? Você faz uma carreira, tá? Sem nenhum aumento. Vamos supor que aqui estamos na 1, 2, 3, iniciando a quarta carreira. Se você fizer essa quarta carreira, no caso, e você sentir que ficou meio assim, ó, embabadado, né, rendado, no caso, o que que você faz? Você vai fazer uma carreira todinha sem nenhum aumento. Ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, sem nenhum aumento. E aí, no caso, seria aqui 2 pontos, né, 2 pontos altos intercalados por um aumento. O aumento que você faria nessa carreira que você fizer sem aumento, você vai fazer na próxima após ela, entendeu? Para não pular etapa. E assim vai ficar certinho o nosso trabalho. Tem material que você usa que não precisa fazer essa carreira sem aumento. E depende muito do seu ponto também. Se o seu ponto for muito apertadinho, você tem que fazer aumento em todas as carreiras, porque senão vai ficar encolhendo. Agora, ficando embabadado, você faz uma sem aumento e depois você simplesmente finge que aquela carreira sem aumento não existiu e segue fazendo o aumento normal, como seguindo da última carreira de aumentos que você fez. Eu vou fazer o meu daqui e depois eu volto com vocês já com a peça no tamanho necessário para fazer a parte de cima da nossa capa de air fryer. Cheguei aqui ao ponto de ficar com, ó, 21 centímetros. Tô com 21 centímetros. A air fryer da minha cliente tem 22 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu não vou mais fazer aumentos, tá? Daqui agora eu já vou começar a virar ela para poder descer a peça para o comprimento da air fryer. Então, agora eu vou fazer as minhas carreirinhas sem aumento. Ela é 22, se eu fizer mais um ponto, uma carreira, mais uma volta aqui aumentando, ela vai ficar muito larga na parte de cima, então eu vou dar continuidade aqui sem aumento, porque na carreira que a gente faz para começar a virar ela, ela vai ter ela vai aumentar um pouquinho aqui, porque ela não vira já logo na primeira carreira. Então, você faz aí de acordo com as medidas que você precisa fazer, você vai vendo aí se você continuar abrindo ela com aumentos ou não. Se tiver faltando 1 centímetro para ela ficar no tamanho
certo, da air fryer, então você não faça mais aumentos porque ela vai ficar muito larga. Ela vai passar aí uns 2 centímetros do tamanho que ela devia ficar. Então, aqui eu vou fazendo aqui sem aumentos, essa é a carreira onde eu vou começar a virar a minha peça. Então, como que eu vou fazer? Já puxei aqui, né? Finalizei, puxei pra trás o meu pontinho. Aqui eu vou fazer, ó, dentro, ó, dessa argolinha aqui de baixo. Eu vou ignorar essa correntinha, essas duas argolinhas aqui de cima do ponto, e vou fazer aqui por baixo. E deixar aqui essa beirinha, porque eu vou trabalhar em cima dela depois. Um ponto alto. No próximo. Quando você faz isso, ela fecha melhor, tá bom, gente? Sem aumentos, só ponto altos em cada ponto alto de base. No caso, não em cima do ponto alto de base, mas sim naquela argolinha de trás, ó. Porque essas argolinhas da frente aqui, eu preciso dela para trabalhar depois na finalização em cima da peça. Eu vou fazer aqui, ó, vai ficando assim, ela já vai fechando de cara e, ó, tá vendo? Você vai fazendo assim, ó, na argolinha de trás, ó. Eu vou fazer aqui, adiantar minha peça aqui, e quando eu tiver finalizando essa volta, eu venho para mostrar para vocês como que tá ficando e pra gente iniciar juntos a próxima volta da nossa peça, ok? Cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, ó, como é que tá ficando, ó, tá vendo? E aqui, ó, tem esse último ponto que a gente não pode ignorar. E ele também tem a alcinha aqui, ó, embaixo, tá vendo? Você pega ela aqui, ó, e vamos fazendo o último ponto e finalizando com um ponto baixíssimo a nossa carreira, como todos os outros, introduzindo a agulha aqui, ó, por baixo das duas argolinhas do primeiro ponto da carreira e puxando para trás. Aqui vamos medir, vamos ver em que largura tá ficando aqui, ó, tá vendo? A primeira carreira de fechamento, vou medir. Como é que eu faço para medir? Você vai estar medindo assim a cada aumento que você tiver que fazer, porque aqui você tem que, chega numa altura que você vai ter que fazer aumento, porque a air fryer é mais larga no meio do que em cima, né? Então, eu mido assim, que não tem erro, ó. Eu ponho ela, viro as beirinhas dela pra cima, vou colocando a trena e passando a mão e segurando, ó. Passando a mão e segurando. Essa maneira de medir não tem erro, gente, não tem erro. Você passa a mão e vai segurando. Assim você não fica com aquela dúvida de será que tá certo? Será que eu não tô medindo errado? Não, aqui não tem erro. Você vai passando aqui a mão, aqui, topou aqui, ó, tá vendo? Topou aqui. Se você quiser, você pode até pôr um alfinetinho, um marcador, tá? Marcando onde foi que você iniciou a medição. Deu aqui 61 centímetros. A air fryer da minha cliente ela mediu assim de frente de um lado ao outro, deu 32 centímetros na parte do meio, na parte mais larga. Então, a gente dobra e vamos ficar com 64 centímetros. Ou seja, aqui, ó, tá com 61, eu tenho que aumentar ela 3 centímetros no meio. Eu vou fazer aqui a próxima carreira sem nenhum aumento. E vou ensinar para vocês como que a gente inicia aqui a próxima carreira, tá? Fazer aqui os nossos bloquinhos aqui, que essa capa aqui, como vocês podem ver na foto, ela é feita de bloquinhos de 2 em 2 pontos altos. Nessa carreira aqui, a gente não pega uma argolinha só e nem a argolinha de trás. A gente pega em cima do ponto de base e fecha aqui, fazendo o início. Dessa vez, a gente vai iniciar a carreira com duas correntinhas. Faz aqui o ponto baixo e duas correntinhas para formar, assim, um ponto alto. Vamos fazer no ponto seguinte, mais um ponto alto. Temos um bloquinho de 2 pontos altos, fazemos uma correntinha de separação, pula um ponto de base e no próximo um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Temos então mais um bloquinho, 2 bloquinhos. Aqui
faz a correntinha, pula um ponto de base, no próximo, mais um bloquinho, um ponto alto sobre cada ponto alto de base, formando um bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha de separação, pula um ponto alto de base, faz um ponto alto, no próximo um ponto alto, faz uma correntinha de separação aqui, pula um ponto de base, faz mais um ponto. E assim, a gente segue até o final da nossa carreira, fazendo bloquinhos de 2 pontos altos intercalados com uma correntinha e pulando um ponto de base entre cada bloquinho, ok? Ficamos assim. Vou fazer até o final e volto com vocês. Bom, finalizei aqui essa volta e já tirei a medida conforme ensinei pra vocês. Lembrando que cada vez que você for medir, você vai passar a trena nessa última volta aqui. Você vai segurando e vai passando, tá bom? Ficou com exatos 64 centímetros, porém, ao longo da minha confecção, eu vou parando e medindo a cada volta, tá? Pra eu ver se não vai ter o problema de encolher e tal, porque tem uma carreira aqui que a gente muda o ponto e pode acontecer. Agora, mesmo assim, eu vou ensinar pra vocês como que você tem que fazer caso você precise aumentar a largura da sua peça. Então, vamos dar início à nossa próxima volta aqui, daquele mesmo jeito que eu costumo fazer o início da minha carreira. A gente agora vai fazer voltando e não fechando. A gente vai deixar aqui uma abertura para regulagem da peça, tá bom? Caso fique muito justa aqui, a cliente pode estar puxando. A parte de trás eu faço ela aberta. Vamos levantando aqui um ponto alto, tá? Fazendo 2 correntinhas, um ponto baixo aqui dentro e 2 correntinhas para equivaler a um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, temos aqui um bloquinho de 2 pontos altos. Pula uma correntinha sobre correntinha, ó. Você vai pular e vai fazer o próximo ponto. Tá vendo? O próximo bloquinho. Toda a sua volta vai ser feito assim. Porém, se você precisar de aumento, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai fazer uma correntinha. Aqui eu não vou fazer aumento, mas eu vou ensinar pra vocês. Faz a correntinha, em vez de um ponto alto sobre esse ponto de base, você faz 2. Sobre um ponto de base. Faz uma correntinha, vem dentro desse espacinho, dentro dessa correntinha de separação da carreira de base e faz mais um bloquinho de 2 pontos altos, tá vendo? Você faz 2 pontos altos no primeiro ponto do bloquinho da carreira de base, pula o segundo ponto, faz 2 pontos altos dentro da correntinha, ó, e pula esse primeiro ponto do próximo bloquinho e no segundo, então, você vai fazer aqui outro bloquinho de 2 pontos altos. E aí, você vai seguir. Temos aqui um aumento, tá vendo? Esse é o esquema do aumento em cima dos bloquinhos, da carreira de bloquinho de 2 pontos altos. Você vai fazer quantos forem necessários. Lembrando que você vai fazer sempre medindo, tá bom? Aqui, você aumentou. Vamos ver quanto que a gente aumentou os centímetros aqui nesse aumento que a gente fez. Vamos contar esses 2 bloquinhos, deu quantos centímetros? 4 centímetros, tá vendo? 2 bloquinhos, né? Deu 4 centímetros. Na carreira de cima, a gente tem os aumentos em cima dele. A gente puxa e mede, tá vendo? Deu 5 centímetros e meio aqui, ó. 5 centímetros e meio. Ou seja, cada vez que você fizer isso aqui, ó, você vai aumentar 1,5 centímetro na tua peça. E assim, você sabendo quantos centímetros você aumenta em cada vez que você faz esses grupinhos a mais aqui, você vai saber quantos grupinhos de aumento que você precisa fazer para chegar no tamanho ideal que você precisa para sua peça, ok? Se você precisa aumentar, vamos supor, 3 centímetros, você faz 2 vezes esse aumento aqui. Se você precisa aumentar 4 centímetros, você faz 3 vezes esse aumento, ou então faz 2 vezes e deixa que tudo se resolve aqui na hora que a cliente colocar, caso a peça fique mais estreita. Lembrando que você não pode fazer a peça toda estreitinha na largura só, contando com essa regulagem aqui. Porque se você faz ela muito estreita, na parte da frente vai dar diferença, porque essa regulagem aqui não vai dar conta de puxar a peça. Então, caso a sua peça seja muito larga, eu costumo fazer algumas peças que ficam com 90 centímetros.
que são as da air fryer grande, né? Ela é bem estreita em cima e no meio ela vai ficar lá com 90 centímetros. Então, é necessário esse aumento. Tem peça que precisa fazer aumento em todas as carreiras. Então, é ideal que você vá medindo, tá? Até chegar na largura necessária no meio, do meio da air fryer, para você poder, então, parar de fazer os aumentos. Aqui eu não vou fazer aumento, eu só fiz aqui para poder ensinar para vocês como aumentar. A minha não vai ter necessidade, então eu vou desmanchar e seguir normalmente. Então, eu vou fazendo aqui 3 carreiras de bloquinhos assim, ó. Eu já tô na segunda, vou fazer essa e mais uma. Quando eu estiver finalizando a terceira, eu volto para vocês pra gente fazer a quarta carreira. E tem outra maneira que você pode medir depois que ela já tá nesse tamanho. Você põe ela assim, aí depois você vem e topa as duas metades dela, ó. Aqui. Você pode medir ela assim, ó. Tá vendo? Você põe aqui e você vem e coloca a trena aqui em cima, ó. Se der aqui a metade do que ela deu todo em volta, é porque tá certinho. Aqui, ó. 31, deixa eu consertar, 32 centímetros, tá vendo? São os 32 centímetros que a cliente mediu lá, assim, lembra que eu falei que é 32 centímetros? Ela mediu assim, atravessado de um lado ao outro, deu 32 centímetros, o que rodando em volta vai dar 64 centímetros, então a minha peça já tá na largura que ela tem de ser. Agora, nós vamos fazer uma carreira diferente, uma volta diferente aqui. Vamos fazer dessa maneira. Vamos fazer aqui, para iniciar a nossa carreira, 2 pontos, um ponto alto. Aqui, eu vou dar uma leve aumentada nela, porque depois, quando a gente reparte na parte da frente, dá a sensação que ela deu uma esticada. Então, eu vou dar uma leve aumentada, fazendo aqui dentro, ó, um bloquinho de 2 pontos altos no início, tá vendo? E aqui, mais um ponto alto dentro de cada ponto alto, um ponto alto dentro de cada ponto alto de base e um ponto alto dentro de cada correntinha de separação. Aqui, a gente vai fazer essa volta toda fechadinha assim, ó. Um ponto alto para cada ponto de base e um ponto alto para cada correntinha de separação. Aqui a gente não vai ter correntinha de separação nessa volta, a gente vai ter só pontos altos dentro de cada ponto alto e um ponto alto, inclusive, dentro de cada correntinha de separação. Se a sua peça tiver necessidade de fazer mais aumento, você vai aumentando assim, ó, se você tiver que aumentar, você faz, em vez de um, você faz 2 pontos altos dentro de cada correntinha de separação, de vez em quando, não em todos os espacinhos. Vai fazendo e medindo, tá? Aí, você vê aí, para cada ponto a mais que você fizer, quantos centímetros que vai aumentar. Se você faz aqui, ó, é só você medir quantos centímetros vai ter atravessado um ponto. Tá vendo? Aqui, ó, um ponto não tem nem 1 centímetro, ó. 2 pontos, você já tem 1,5 centímetro, tá vendo? Então, se você fizer 2 aumentos, você aumenta 1,5 centímetro. A cada aumento que você fizer, você vai aumentar quase 1 centímetro. Por aí, você vai saber quantos aumentos você precisa fazer. Você vai ver, vamos supor que a sua peça tá faltando 4 centímetros para chegar no tamanho ideal. Você fizer 3 aumentos, você chega aos 4 centímetros a mais que a sua peça tá precisando, tá bom? Então, você vai calculando por aí a quantidade de pontos que falta, a quantidade de centímetros que falta para a tua peça chegar ao tamanho ideal. Se você deixar ela com uns 2 a 4 centímetros a menos, não faz mal, porque vai ajustar aqui na parte de regulagem, tá bom? A minha, no caso, eu não vou fazer nenhum aumento não, porque não tá precisando, então eu fiz só o aumento aqui, ó, inicial, e faço o outro aqui e sigo a minha volta aqui e volto para dizer para vocês no final
como que vai ser a próxima volta. Bom, voltei aqui, finalizei, ó, essa última carreira, tá? Essa última volta. Não tenho que fazer aumento. Redução a gente já sabe que não existe na capa de air fryer, né? Então, aqui tá certinho meus 32 centímetros necessários para ficar certinho no meio da volta aqui, ó. 32 centímetros, tá bom? E agora, finalizei aqui essa volta, que é fechada, ó, como vocês estão vendo. Um ponto alto dentro das correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto de base, tá bom? Agora, vamos dar início à volta seguinte, que é exatamente igual a essas três aqui, ó, de 2 bloquinhos. Só que eu vou fazendo aqui, manter aqui o primeiro ponto alto da nossa volta. E eu vou fazer aqui, como eu tenho esses aumento aqui, eu vou manter aqui e fazer no início 3 pontos altos. Vamos seguir, faz uma correntinha, pula esse ponto alto de base aqui, vai pro próximo e faz o seu bloquinho aqui, ó, de 2 pontos altos. Caso você precise fazer aumento aqui, você vai fazer no mesmo esquema que eu ensinei a fazer quando eu tava fazendo essa volta aqui. Lembra que eu ensinei a fazer, ó, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base, né? O aumento seria assim. Quando você for fazer aumento nessa fila aqui, se você for fazer nessa volta, você faz 2 pontos altos sobre um ponto de base. E segue normalmente fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos intercalados por uma correntinha de separação. Vocês já sabem como são feitos os aumentos, eu já ensinei, já expliquei como são feitos os aumentos, caso sejam necessários, tá? Vou fazer aqui a minha volta de bloquinhos, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto, no próximo ponto alto, uma correntinha de separação, pula um ponto de base, no próximo ponto alto e no seguinte um ponto alto. E assim eu sigo fazendo, já que a minha não precisa de aumento, não nesse tamanho e nesse modelo que a cliente pediu. Eu vou seguir aqui, fazer aqui o total de 7 carreiras assim, ó, tá? E depois eu volto para fazer a separação na parte da frente. Aqui eu tenho, contando todas as carreiras depois da base de cima, eu tenho uma carreira de pontos fechados, depois uma, duas, três carreiras de bloquinhos, uma carreira de ponto fechado. Tenho aqui o total de uma, duas, três, quatro, 5 carreiras. E agora, após essa carreira de pontos fechados, eu vou fazer mais 7 carreiras, contando com essa, tá? Vou fazer essa que eu tô fazendo, mais 6, completando o total de 7 carreiras, contando com essa. E aí, eu vou ficar no total de 7, mais essa, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras após essa base aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, mais 7, vou completar 12 carreiras aqui de pontos descendo, tá? E aí, eu volto com vocês pra gente dar início aqui à separação. Completei aqui as minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, aqui, eu vou agora, como que a gente vai fazer? A gente vai medir e ver quantos centímetros ainda falta para chegarmos no tamanho ideal, que é o tamanho que a cliente pediu. A minha cliente pediu que a capa tenha, na verdade, ela mediu a air fryer dela e ela tem 35 centímetros de altura. Então, essa altura a gente mede daqui para baixo, tá? Que é bem da beirinha lá da air fryer para baixo, porque essa parte aqui já é a parte de cima, né? O topo já é aquela parte reta que tem em cima. Então, o comprimento é medido daqui para baixo, tá? Dessa parte aqui, onde você começa a fechar o círculo para baixo. Tô com 17. Daqui agora, eu vou fazer a abertura da frente. Como que eu faço a abertura da frente? Eu conto quantos pontos tem, venho e divido bem ao meio, tá? Aqui vem a alça, ó.
Aqui vem a alça da Air Fryer. Temos que deixar aqui a abertura, né, pra alça. Então, aqui o meizinho ficou bem aqui, ó. O meinho ficou bem aqui. Vai variar muito da largura aqui, né, que você tá fazendo. Tem vezes que o meio pega aqui, ó. Quando o meio pega aqui, o que você faz? Você vem fazendo aqui, daqui pra lá e daqui pra lá, tá? Quando o meio pega aqui entre um bloquinho e outro, aí você pula aqui 2 bloquinhos e faz daqui pra lá e daqui pra lá. E quando você voltar depois, na hora da finalização, a gente faz uma pequena reduçãozinha para não ficar largo demais aqui, mas isso eu vou ensinar quando eu for fazer lá. Aqui eu peguei bem o meizinho, aí do mesmo quantidade de bloquinhos que tem desse lado, tem desse lado. Marquei aqui o meizinho, então eu vou começar a minha próxima carreira. Eu venho aqui e vou fazer normalmente, né, a minha carreira de bloquinhos, conforme eu tenho feito até agora. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos em cima de 2 pontos altos de base, uma correntinha de separação, mais um bloquinho de ponto alto sobre ponto alto aqui, ó, tá vendo? Aqui tem 2 pontos altos, aqui também 2 pontos altos com a correntinha de separação, normalmente como a gente tem feito até agora. Quando eu chegar do outro lado, eu volto para explicar como que a gente... Voltei aqui, terminei esse lado aqui, essa primeira carreira desse lado. Como eu havia dito para vocês, vamos deixar os 2 blocos do meio sem trabalhar, tá bom? Os 2 blocos do meio sem trabalhar. Se o meinho certinho tivesse dado entre os 2 pontos de um mesmo bloco, a gente deixaria apenas um assim, ó. Mas como o meinho deu aqui, ó, entre 2 blocos, deu bem numa correntinha de separação, a gente vai trabalhar assim, tá bom? Assim. Vamos deixar 2 blocos sem trabalhar, porque se a gente trabalhar e deixar um só, vai ficar torto na parte de trás, lá na abertura de onde a gente deixa regulável, né? Aqui, então, a gente vai voltar. Vamos dar início à próxima carreira, como de costume, com um ponto baixo mais 2 correntinhas. E vamos voltar fazendo aqui, olha, pontos altos sobre pontos altos e correntinha de separação sobre correntinha de separação. Fazendo assim os nossos bloquinhos normais, que são os mesmos que a gente está fazendo em toda a nossa peça, em todo o nosso trabalho. Aqui, só explicar para vocês. Aqui agora, independente do comprimento da minha air fryer, eu vou seguir fazendo isso aqui, ó, sem aumento, tá? Acabaram-se as fases de aumentos. Se você fez aumentos até agora, não faça mais, porque daqui para baixo, aqui já é bem o meio da air fryer, é onde ela é mais larga. Então, daqui para baixo não tem aumento. Você vai seguir fazendo dessa maneira aqui, essa mesma repetição, até completar o tamanho da sua air fryer. Aqui eu vou seguir fazendo essa mesma repetição, até faltando mais ou menos de 3 a 4 centímetros para a última carreira da nossa peça. Se eu vou fazer a minha de 35 centímetros, quando eu tiver aí com 31 centímetros ou 32 centímetros, aí eu volto aqui. Não tô falando da quantia exata, porque às vezes fica maior, às vezes fica menor o ponto, né? Então, quando tiver faltando mais ou menos de 3 a 4 centímetros, eu volto, porque a última carreira aqui é diferente, tá bom? Pronto, voltando aqui. Fiz aqui, depois da divisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas de bloquinhos no primeiro lado aqui da divisão, tá? Vamos aqui medindo. E estou com 32 centímetros, como eu havia dito para vocês, estou com 32 centímetros, faltando 1, 2, 3 centímetros para chegar ao tamanho
ideal que eu quero a peça.